Olá, bem-vindos ao Giro Militar. Neste vídeo vamos falar sobre: Ucrânia bombardeia a Rússia com mais de 53 drones e destrói aviões militares russos. A Alemanha anuncia a maior reforma militar em suas forças armadas. E Trump poderia acabar com a guerra na Ucrânia, enquanto Putin é um líder necessário na Rússia. Autoridades militares ucranianas afirmaram nesta sexta-feira que ao menos 6 aeronaves russas foram destruídas e outras 8 foram danificadas durante o intenso ataque com drones na região russa de Rostov. Representantes da defesa da Rússia, no entanto, negam declarações de que seria um dos maiores ataques com veículos aéreos não tripulados durante a guerra, alegando que interceptaram 44 drones e que apenas uma subestação de energia foi danificada. Segundo as autoridades de inteligência da Ucrânia, o ataque foi lançado pelo Serviço de Segurança em colaboração com o Exército e teve como alvo um aeródromo militar nos arredores de Marovsk. O aeródromo se tornou alvo após lançar bombardeios aéreos contra cidades e áreas da linha de frente ucraniana. Se confirmado, o ataque noturno seria um dos maiores contra a Rússia. Os drones de baixo custo estão sendo cada vez mais utilizados por ambos os lados da guerra para atingir equipamentos militares caros. Os drones Shahed desenvolvidos pelo Irã foram utilizados pela Rússia em seus ataques aéreos nas zonas urbanas da Ucrânia. Já Kiev, apesar de possuir uma indústria pequena, conseguiu avançar na produção de drones e embarcações marítimas não tripuladas eficazes. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que o país está investindo na produção de drones de ataque e equipamentos para interceptar os drones inimigos. O aumento da produção de mísseis robusta e crescente foi justificada pelo apoio insuficiente dos aliados ocidentais. E segundo Zelensky, o país conseguiu estabilizar suas posições apesar de ter um menor exército. Agora sobre a maior reforma militar da Alemanha. Nesta quinta-feira, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, anunciou em Berlim que a Alemanha vai reformar suas forças armadas e deixá-las prontas para a guerra, para que ninguém pense em atacá-la como território da OTAN. Os planos incluem a criação de uma quarta força para além do Exército, Aeronáutica e Marinha. As tropas serão habilitadas para a guerra cibernética travada por vias eletrônicas e informáticas e cuidarão da ciberdefesa e infraestrutura eletrônica do país, repelindo ameaças como campanhas desinformativas e ataques hackers. Com a mudança, as Forças Armadas da Alemanha deixarão missões internacionais como a do Afeganistão, Mali, Kosovo e na região do Chifre da África, priorizando a defesa da Alemanha e da OTAN. A reforma deve ainda desburocratizar as forças e centralizar seu planejamento e comando operacional em um só lugar, pois as missões nacionais e internacionais são coordenadas separadamente. Também está prevista a criação de um comando de apoio médico e logístico, bem como para lidar com ataques de armas nucleares, químicas ou biológicas, que ficará à disposição de todos os ramos militares. Altos postos também devem ser cortados, a fim de tornar a coordenação de tarefas mais central e eficaz. Segundo Pistorius, a reforma deve tomar 6 meses. Diante da falta crônica de pessoal nas Forças Armadas da Alemanha, era esperado ideias para o eventual restabelecimento da obrigatoriedade do serviço militar. Pistorius limitou-se a dizer que o tema ainda está em avaliação, porque sabe que não pode decidir sobre a questão sozinho. No final de fevereiro, a Alemanha tinha aproximadamente 181 mil soldados à disposição,
e, segundo o ministro, até 2031, esse contingente deve chegar a pelo menos 203 mil. Agora falando sobre Trump acabar com a guerra e Putin ser um líder necessário na Rússia. Recentemente, o premier húngaro Viktor Orbán disse durante a entrevista ao jornalista americano Tucker Carlson que a única forma de terminar com as hostilidades no leste europeu é o retorno de Trump à presidência dos Estados Unidos. Para ele, apenas a volta de Trump à Casa Branca poderia colocar um fim ao conflito na Ucrânia. Apesar das críticas contra Trump, ele desempenhou uma das políticas externas menos beligerantes das últimas décadas em Washington e diminuiu as tensões com a Rússia e a Coreia do Norte. Orbán também elogiou a política de Trump para o Oriente Médio por meio dos Acordos de Abraão. Tais acordos envolveram reuniões entre Israel, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos, visando diminuir a pressão política na região. Com isso, Israel conseguiu lidar com a ameaça de grupos como Hamas e Hezbollah. Na opinião do premier húngaro, se Trump fosse presidente americano no começo de 2022, a Rússia provavelmente não teria invadido a Ucrânia. A tese é que Putin encontraria em Trump um líder com quem poderia conversar de igual para igual e acertar suas políticas, inclusive a neutralidade ucraniana perante a OTAN. O premier vê a tentativa do Ocidente de remover Putin da presidência como uma loucura política. Durante a entrevista, ele relembrou quando a Rússia foi comandada por Boris Yeltsin, considerado por muitos um líder fraco e sem pulso firme. Na época, havia medo na Hungria e na Europa a respeito do que poderia acontecer com a Rússia caso o país se desintegrasse. Cenário esse plausível em meados dos anos 1990. A principal questão envolvia o receio de um descontrole do arsenal nuclear russo. Putin, contudo, representou uma liderança forte para o país, consolidando a integridade territorial da Rússia, controlando seu arsenal nuclear e ampliando o comando do exército. Se gostou do vídeo, deixe seu like e comentário. Eles são muito importantes para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sino das notificações para receber as próximas notícias do mundo militar. E vida longa ao Giro Militar.